Conte-nos como aconteceu. Como seus olhos se abriram? Ele colocou barro nos meus olhos e disse: vá à piscina de Siloé e se lave. Eu fui, me lavei e fiquei curado. Mas hoje é sábado. Esse Jesus não podia fazer uma cura dessas num sábado. Este homem não é um enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Irmãos, esperem. Se ele não é um enviado de Deus, como é que ele conseguiu fazer um milagre desses? Como pode um pecador fazer tais prodígios? Você não vai querer defender esse Jesus, vai? Não se trata de defender, mas sim de ver os fatos como são. Se for verdade o que este homem está dizendo, então estamos diante de um milagre. Não podemos ignorar isso. Se ele fosse um enviado de Deus, não teria desobedecido à lei. O que você diz deste homem que te abriu os olhos? Ele é um profeta. Vocês conhecem os pais dele? Sim, conhecemos. Então tragam eles aqui. Você tem certeza que nosso filho está enxergando? É claro que sim, homem. E ele disse que foi Jesus. Mas os fariseus proibiram a gente de acreditar nesse Jesus. Eles ameaçaram expulsar daqui quem acreditar nele. Eu não vou assumir nada, não. Mas é melhor ir falar com eles. Eles estão esperando. Sim, claro, vamos. Vamos. Filho, Mãe, eu tô enxergando. É este homem filho de vocês? É assim. Pai? Pai, é você, pai. Pai. É verdade que ele nasceu cego? É verdade. Você afirma que ele nasceu cego. Então me explique. Como é que agora ele está vendo? sabemos que ele é nosso filho e nasceu cego. Mas não sabemos como ele agora está vendo, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Ele tem idade. Ele mesmo que explique. Preste atenção. Você está sob o olhar de Deus e vai dizer a verdade, nada mais que a verdade. Nós sabemos que esse Jesus é um pecador. E você vai confirmar isso para nós. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que ele me curou. Eu só sei que eu estou enxergando. Mas o que foi que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Eu já lhes disse isso. Por que vocês querem que eu repita? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Cale essa boca, idiota! Se tem algum discípulo dele aqui, é você, entendeu? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste homem não sabemos nem de onde ele é. É muito estranho que vocês não saibam de onde ele é. No entanto, ele me abriu os olhos. Todos nós sabemos que Deus não atende a pecadores, só atende àqueles que lhe presta culto e faz a sua vontade. E Deus atendeu a esse Jesus. Nunca se ouviu dizer de alguém que tenha aberto aos olhos o cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Quem você pensa que é? Você nasceu todo no pecado e quer nos ensinar! Fora daqui! Fora! Já! Fora todos! Todos! Saiam! Vamos, depressa! Saiam! Mestre, aquele homem está enxergando, mas foi interrogado pelos fariseus e expulso do templo. Todo mundo está comentando. Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Sou eu mesmo que falo contigo.
Eu creio, mestre. Eu vim para este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aquele que não vê, veja, e aquele que vê, se torne cego. Você por acaso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Jesus Cristo é a nossa luz. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que curou os olhos desse cego, tocou profundamente no coração desse homem. E a gente hoje vai pensar nesse tema. Jesus Cristo é a nossa luz. Esse evangelho, João capítulo 9, que a gente acabou de ver, vai ser o nosso pano de fundo, o nosso texto base da nossa reflexão. Se vocês prestaram bem atenção no começo do evangelho, estava ali passando Jesus por aquela estrada e viu aquele homem cego de nascença. Os discípulos que estavam perto de Jesus fizeram uma pergunta para Jesus. Lembram-se qual a pergunta? Jesus, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Seus pais pecaram, Jesus. Ele pecou, Jesus. Quem é que pecou? Quando nós estamos numa situação de sofrimento, minha gente, numa situação de dor, num momento de grande tribulação, de tempestade, num momento de muita angústia no nosso coração, essa pergunta sempre vem na mente da gente. O que será que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me castigando? Eu participo da igreja, eu vou à missa, eu vou até no programa Louvemos o Senhor, mas como aconteceu isso comigo? O que eu fiz? Será que alguém da minha família fez uma coisa errada para eu merecer esse castigo? Ou quando a doença, o problema, o sofrimento é com alguém da família, a gente também se cobra, né? O que será que eu fiz? Será que eu fiz um pecado? Será que Deus está bravo comigo? Para que esse problema acontecesse, para que esse sofrimento chegasse? É o ser humano, somos humanos. E sempre nós temos isso na nossa cabeça. De quem é a culpa? Queremos culpar alguém. Queremos arrumar uma desculpa, uma situação, uma explicação. Queremos uma resposta, queremos um porquê. Por que comigo? Por que não com a minha vizinha que é tão chata? Minha vizinha é mais chata do que eu. Minha vizinha não ajuda ninguém, ela é muito egoísta, ela é muito ignorante. Eu sou bonzinho. E foi acontecer justamente comigo. Por que não aconteceu ali com a vizinha? Que é uma pessoa tão má, só fica fofocando dos outros. E esse problema acontece comigo, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe. Por que não aconteceu lá com aquele camarada do meu serviço? Aquele cara chato demais, que só prejudica todo mundo. Por que Deus faz isso com a gente? E por que Deus não faz isso com as outras pessoas? Com aquele que é mau, de quem que é a culpa? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê e por quê? E a gente vai fazendo essa pergunta e a gente não vai achando resposta. Fizeram essa pergunta para Jesus. Vocês prestaram atenção? Os apóstolos? Jesus, de quem que é a culpa? Por que ele nasceu cego, Jesus? Os pais dele pecaram? Ele pecou para que ele nascesse cego? Jesus respondeu a pergunta. Jesus falou, é porque disse, é porque daquilo outro. Não.
Jesus não ficou respondendo essa questão. Não ficou respondendo a um porquê. Mas para que, Jesus responde, seus pais não pecaram, ele não pecou. Não existe um porquê dele ter nascido cego. Mas Deus quer manifestar a sua glória nele. Ele está assim, essa é a realidade. Esse homem está cego para que as obras de Deus se manifestem nele. A realidade é que ele está cego, mas Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer fazer maravilhas na vida desse homem. Gente, nessa primeira parte da nossa pregação de hoje, eu queria que vocês guardassem essa frase. Não fiquemos perguntando o porquê, mas mudemos a pergunta. Tentamos entender o para quê das coisas que estão acontecendo conosco. Se a gente ficar perguntando por quê, não tem resposta. Mas se a gente nos abrir à graça de Deus, Senhor, estou passando por esse sofrimento, por esse problema, na minha casa, na minha família, na minha vida, Senhor, para que tudo isso? Mostre, Senhor, um caminho para mim. Eu sei, Jesus, o Senhor não me mandou esse sofrimento, o Senhor não me mandou essa doença. Jesus, o meu filho está passando por esse problema, mas não é da sua vontade. Jesus, o Senhor não manda nada de mal para nós. O Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade. Isso que eu estou experimentando não foi o Senhor quem mandou, mas Jesus. A partir disso que eu estou experimentando, manifeste a sua glória em mim. Estão entendendo? Não é por quê, mas para que, Jesus? O que eu posso fazer a partir de agora? Isso está acontecendo comigo, Jesus. Não é da sua vontade, não é o Senhor quem me mandou essa desgraça, essa doença, essa situação, essa tempestade. Mas Jesus, manifeste a sua glória na minha vida. Jesus quer manifestar a sua glória. Jesus quer realizar maravilhas a partir do nosso sofrimento. Aquilo que era desgraça na vida do cego, aquilo que era tragédia, aquilo que era sofrimento, a partir do encontro com Jesus, se transformou na maior bênção. Vocês viram no Evangelho o que Jesus fez com aquele homem? Jesus ficou indiferente a ele, ao sofrimento dele. Jesus passou direto ali, por onde estava aquele homem, e foi embora, sem olhar para ele. Jesus fez isso? Não. Mas Jesus teve compaixão, Jesus teve misericórdia, abaixou-se. Pegou barro, pegou terra com a sua saliva, passou nos olhos daquele homem que era cego, passou aquela lama e disse para ele, vai se lavar na piscina de Siloé.